Camila, seja bem-vinda e contigo a palavra agora. Obrigada, Carmela, pelo convite. Fiquei muito feliz e obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre um assunto que não é muito divulgado. E com relação ao Estatuto do Idoso, então, primeiro abro um parênteses em relação à Constituição Federal, que tem como princípio básico a dignidade da pessoa humana. Se nós pensássemos em direito, somente falando em dignidade da pessoa humana, já estariam incluídos todos os direitos possíveis e imagináveis. Direito à saúde, direito à alimentação, ao transporte, à moradia, ao trabalho, à educação, ao lazer, enfim. E o idoso, sendo um cidadão, teria assegurado a sua dignidade, então teria todos esses direitos. Mas como há uma tendência jurídica contemporânea de segmentar cada área do direito numa legislação específica, assim como já aconteceu quando se pensou numa proteção maior da criança, então surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, surgiu o Código de Trânsito Brasileiro. E com relação ao idoso também não foi diferente, até que em 2003 surgiu o Estatuto do Idoso, regulando, listando todos os direitos assegurados, todas as medidas protetivas, quais as penalidades no caso de infração por pessoas físicas ou jurídicas em relação a esses direitos assegurados. Então, o Estatuto do Idoso ele se compõe de 118 artigos. Eu vou iniciar a explanação, então, delimitando quem é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso. São pessoas a partir de 60 anos de idade. Vou passar aqui para vocês acompanharem. Tá? E já no artigo 2º, trata como direitos fundamentais a preservação da saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então, isso incluiria todas as condições humanas, né, que qualquer ser humano, inclusive o idoso, deveria ter assegurado pelo Estado. No parágrafo 3º, nós temos uma delimitação com relação às garantias específicas a essas pessoas que se encontram nesta faixa etária a partir de 60 anos. Eles têm assegurados um atendimento preferencial imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados que prestem serviços à comunidade, preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais específicas à área da geriatria, destinação privilegiada de recursos públicos, viabilização de formas alternativas para que o idoso participe e que tenha convívio com as demais gerações. Priorização de atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar. Então aqui eu sempre faço uma brincadeira com a minha mãe, que está ali na plateia. Eu digo que eu vou colocar ela num asilo. E ela me diz que não, que ela quer ficar em casa com a família. Então está aqui, dona Laura, inciso 5, preferência do atendimento ao idoso por sua própria família e não num asilo, sempre que possível. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais, então no âmbito do município, mais próximo do idoso. Este inciso 9 surgiu em 2008 e agora nestes meses, em março, abril, com a declaração do imposto de renda, então fica um aviso aí aos idosos que eles têm prioridade na restituição do imposto de renda. Então são os primeiros que vão receber a restituição, pessoas a partir de 60 anos. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo, então, de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Mais adiante nós vamos ver quais são as formas e penalidades impostas. Todo cidadão tem o dever
e não a faculdade, o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação que seja testemunha ou que tenha conhecimento. Especificamente com relação ao direito à vida, o artigo 8º fala que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, amparado pelo Estado, e a obrigação do Estado, então não é faculdade, é obrigação do Estado garantir a toda pessoa idosa proteção à sua vida e à sua saúde em condições que lhe garantam um envelhecimento saudável e em condições dignas. Então, a obrigação e não o poder. Com relação aos alimentos prestados ao idoso, o Estatuto diz que eles serão prestados na forma da lei civil. Então, nós precisamos nos remeter ao Código Civil, lá no artigo 226 em diante. Isto é, há um dever recíproco de pais em relação aos filhos e de filhos em relação aos pais, quando houver essa necessidade na velhice. E a parte final do 229, quando fala de alimentos, algumas pessoas ficam em dúvida, mas alimentos, será que é só a comida? Não, alimentos está incluído tudo, vestuário, remédios, habitação, todas as condições, e não só o alimento propriamente dito. Então, o que regula as relações familiares em relação aos alimentos prestados aos idosos é o princípio da solidariedade familiar, que todos os integrantes da mesma família tenham condições igualitárias. Então, havendo necessidade dos pais prestarem alimentos aos filhos, esse dever se encontra esculpido no Código Civil, tá? Que o Estatuto do Idoso remete para o Código Civil. Com relação ao direito à saúde, o Estatuto assegura uma atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, estabelecendo práticas de prevenção, promoção e recuperação do idoso, incluindo uma atenção especial às doenças que atingem preferencialmente os idosos, a faixa etária a partir dos 60 anos. E essa prevenção e manutenção será fornecida através de atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, em unidades geriátricas, com pessoal especializado nessas áreas. Pode haver também atendimento domiciliar, incluindo até uma internação domiciliar, se houver impossibilidade de remoção do idoso para alguma instituição pública, filantrópica. Realização orientada de atendimento gerontológico e geriátrico para reduzir algumas sequelas decorrentes de agravo de saúde em razão da idade. Incumbe também ao poder público o fornecimento de todos os medicamentos aos idosos gratuitamente, principalmente aqueles de uso continuado, além dos medicamentos, então, fornecimento de próteses, órteses, e outros relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação do idoso. Tá? Agora, um ponto importante no parágrafo 3º, que fala da vedação da discriminação do idoso em relação aos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Isso já se verificou em muitos casos, inclusive os idosos precisaram ingressar com ações judiciais contra os planos de saúde, discutindo essa questão do aumento, porque com o avanço da idade, os idosos passam a ter mais necessidade de consultas e procedimentos. Então, os planos, eles querem aumentar o valor quando se atinge uma certa idade. Tá? E levando em conta, isso não pode estar vedado pelo Estatuto. Tá? E levando em conta os dados do IBGE, a nossa população brasileira, a população idosa, tem aumentado nos últimos anos. Segundo os dados de 2008, a população brasileira atinge 10% da população total. Ao passo que na década de 80 do século passado, a população idosa representava apenas 6%.
Então, o Brasil tem apresentado um processo de envelhecimento bem acelerado em relação aos outros países. Tá? Com relação à taxa de fecundidade, né? Quais são esses fatores? Taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. A taxa de fecundidade tem diminuído bastante em todo o país, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente, a média nacional das mulheres é de 1,88 filhos. Tá? E com relação à expectativa de vida, na passagem, segundo dados do IBGE, na passagem de 2009 para 2010, a esperança de vida ao nascer aumentou em 3 meses e 22 dias. Tá? Então, a expectativa de vida para 2009 ficou em 73,4 anos. Houve um aumento de 3 anos e 10 dias em relação a uma década atrás. Hoje, segundo dados de 2010, então, a esperança de vida feminina é de 77,3 anos contra 69,7 anos dos homens. Os homens vivem menos. Por quê? Porque se constata que 90% dos óbitos violentos se dá entre homens na faixa etária de 20 a 35 anos de idade. Então, por isso, a média da expectativa de vida masculina é menor do que a feminina. Isso leva em conta, inclusive, na reelaboração de cálculos para fins de aposentadoria pelo INSS. Por isso que surgiu o fator previdenciário. O fator previdenciário ele se baseia na expectativa de vida do brasileiro. Então, quanto maior a expectativa, maior a necessidade de contribuição. Se a pessoa acaba se aposentando na mesma idade do que ela se aposentadoria há 10 anos atrás, ela vai acabar perdendo uma parcela mensal do seu benefício, porque a expectativa de vida dela é maior. Então, a autarquia previdenciária deverá pagar para ela uma aposentadoria por mais, pegando seu último média, por mais 3 meses e 22 dias. Então, ela acaba diminuindo o valor mensal para cobrir os gastos da pessoa até o final da sua vida. Bem, a educação, cultura, esporte e lazer também são assegurados ao idoso pelo Estatuto do Idoso. Então, o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua condição de vida. Então, os cursos voltados aos idosos, eles devem incluir técnicas de comunicação, computação e demais avanços para promover a sua integração com as demais gerações na nossa vida moderna. Tá? Os idosos, então, eles devem participar de comemorações cívicas e culturais com o fim de transmitir, de se comunicar, de conviver com as demais gerações e repassar, preservar a memória e repassar as identidades culturais de outras gerações. Essas atividades, então, elas são promovidas através de um incentivo, né, de descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial nos respectivos locais. E o poder público também, ele deverá apoiar a criação de uma universidade aberta para pessoas idosas, incentivando a publicação de livros e periódicos com conteúdo voltado ao idoso, inclusive com uma forma, né, uma formatação, uma letra que leve em conta a diminuição da capacidade visual do idoso. Tá? Como exemplos, eu peguei algumas universidades lá da minha região, que elas mantêm junto à graduação uma universidade da terceira idade. Elas abrem vagas para pessoas a partir de 50 anos. Tá? O objetivo é promover que o sujeito envelheça e promove transformação social na conquista de uma velhice bem-sucedida. Tá? E aí essas universidades da terceira idade, basicamente, elas dividem as suas linhas de pesquisa, de atuação em 3 grandes áreas. Primeiro é saúde, movimento e lazer, atualização e aquisição de novos conhecimentos ou arte e cultura.
Com relação à profissionalização e ao trabalho, bom, nem todo idoso já está aposentado, né? E alguns já aposentados, a grande maioria continua trabalhando. Tá? Então, na admissão de qualquer idoso no trabalho, veda-se a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos públicos, exceto naqueles cargos que a natureza exige. Por exemplo, policial, ele precisa ter um condicionamento físico, precisa estar de acordo com certos padrões. Neste caso, se admite. Fora esses casos excepcionais, se veda qualquer discriminação em relação à idade, em limitação de idade. Tá? E, inclusive, o critério de desempate em concursos públicos se dá preferência sempre ao mais idoso. Então, havendo empate entre dois candidatos, quem assume é o mais idoso. E fazendo um parênteses também, né, com relação aos idosos que já aposentados continuam trabalhando ou ainda não se aposentaram, boa parte das famílias no nosso país tem como o chefe, a pessoa que sustenta a família, geralmente um idoso. Né? Então, o idoso é responsável pela manutenção de muitas famílias no nosso país. Tem muitos filhos e netos dependendo da sua própria sobrevivência da renda do idoso. Com relação à Previdência Social, o Estatuto diz que devem ser considerados os cálculos para pagamento do benefício de aposentadoria, levando-se em conta sempre o valor real dos salários, isto é, havendo uma atualização sobre o custo de vida, né, para que eles não percam o poder de aquisição dos seus salários. Isso estou passando para vocês tudo que está na teoria, né? Na prática, eventualmente, né? Quase sempre acontece diferente, mas enfim, estou listando aqui os direitos do Estatuto do Idoso. Bem, com relação ao trabalho, o idoso que trabalha, ele geralmente não é muito bem visto, né, pelo nosso capitalismo, que exige certos padrões de produtividade. Então, essa estatística, né, as estatísticas apontam que nos próximos 40 anos nós teremos um grande envelhecimento da população brasileira, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, é preciso que haja uma alteração legislativa previdenciária e também no próprio Estatuto do Idoso, no que se refere àquele que hoje é considerado idoso. Bom, a partir de 60 anos, mas muitos deles estão no mercado de trabalho, estão produzindo. Né? E como a empresa vai manter o mesmo ritmo de competitividade, de produtividade, com uma pessoa que, em tese, já tem um salário maior, porque está há muitos anos na empresa, mas o seu rendimento vem diminuindo. Então, é uma questão entre o direito do idoso versus o capitalismo, principalmente o ocidental, né, que tem preconceito, não valoriza ou valoriza muito pouco aqueles que não podem atender aos padrões de produtividade. Segundo dados do Banco Mundial, o número de idosos com até a partir de 65 anos ou mais deve triplicar nos próximos 40 anos, passando hoje dos 20 milhões para 65 milhões de idosos. Ou seja, daqui a 40 anos, então 2050, o Brasil vai estar numa mesma condição de população como a França se encontra. Né? A pirâmide não vai mais ser naquele modelo tradicional, mas vai haver um nível muito próximo entre jovens e idosos. Tá? O número vai ser bem parecido na quantidade. Então, por isso que o sistema previdenciário ele vem promovendo várias alterações e a tendência é, nos próximos anos, se reestruturar mais ainda para esta nova realidade social. Longe de se querer dizer, né, que quem paga a conta é a população adulta, né, mas isso já vem acontecendo, porque segundo os dados do Ministério da Previdência Social, hoje, de cada 5 pessoas ativas no mercado, temos 3 inativos que estão recebendo benefício pelo INSS.
relação à assistência social. Então, qualquer idoso, a partir de 65 anos, que não tenha meios para promover a sua própria subsistência, receberá um salário mínimo como benefício mensal. Tá? E nesse caso, não se trata de benefício previdenciário, tá? É na área da assistência social. Não significa que quem contribuiu terá direito e quem não contribuiu não terá direito. Nesse caso, não. Mesmo que a pessoa não tivesse contribuído nem um mês durante toda a sua vida, ela terá direito a este benefício, tá? Diferente da aposentadoria. Então, está na área da assistência social. Isso acaba estimulando a informalidade e a não contribuição durante toda a vida, né? Porque, se ao mesmo tempo... se a legislação diz que terá direito o idoso que não tem uma renda familiar favorável, terá direito a um salário por mês, então muitos pensam que não contribuirão, aos 65 anos receberão esse salário mínimo. No que se refere aos serviços, benefícios, programas e projetos, os municípios geralmente dispõem de alguns serviços e projetos como lar de idosos, academia de terceira idade, grupos de inclusão social, que eles fazem encontros semanais ou quinzenais com palestras, atividades artísticas, culturais, trocas de experiência, convívio do idoso com as demais gerações, sempre gratuito no âmbito da assistência social do município. Bem, os idosos têm também direito a uma moradia digna, principalmente no seio da sua família natural ou substituta, ou, se eles preferirem, então, desacompanhados dos seus familiares, ou ainda também em alguma instituição pública ou privada. Toda instituição que seja dedicada ao atendimento de idosos precisa ter uma identificação externa para facilitar a vistoria pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária, para ver se estão cumprindo com as normas legais. As instituições, então, devem ser obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos, provê-los com uma alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes. Já no que se refere à aquisição de imóveis pelo idoso em programas habitacionais públicos ou que sejam subsidiados com recursos públicos, o idoso tem a seu favor, então, na aquisição de imóvel para a moradia própria, a reserva de 3% de pelo menos das unidades habitacionais residenciais, implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir a acessibilidade ao idoso, critérios de financiamento compatíveis com os seus rendimentos de aposentadoria, e essas unidades preferencialmente devem estar localizadas no pavimento térreo. Com relação ao transporte, para o Estatuto do Idoso, a partir de 65 anos, é gratuito o transporte em ônibus coletivos, públicos e semi-urbanos, urbanos e semi-urbanos, tá? Exceto naqueles serviços seletivos e especiais quando forem prestados paralelamente aos públicos, urbanos e semi-urbanos. Nesses veículos de transporte serão reservados, então, 10% dos assentos com uma identificação de que estão destinados preferencialmente aos idosos. No caso de pessoas compreendidas entre 60 e 65 anos, fica a cargo de cada município dispor na sua legislação se vai conceder esse benefício ao idoso ou não. Então, o Estatuto deixa isto ao município. No sistema de transporte coletivo interestadual, o Estatuto dispõe o seguinte: reserva 2 vagas totalmente gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e desconto, então, de 50% no mínimo no valor das passagens para idosos que excederem as 2 vagas gratuitas, mas que também comprovem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Tá? Se reservam 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados
dispostas de forma a dar maior comodidade ao idoso. E é assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. Assim como tem as vagas destinadas aos deficientes físicos, a do idoso também se encontra num local de fácil acesso para que ele possa, então, ingressar no local onde ele está indo. Com relação às medidas de proteção ao idoso, o Estatuto dispõe várias formas e as do artigo 45 são as seguintes: encaminhamento do idoso a uma família ou curador, que assinará um termo de responsabilidade pela manutenção do idoso, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento da sua saúde, seja em ambulatório, em hospital ou no próprio domicílio, inclusão do idoso em algum programa comunitário de auxílio, orientação, tratamento a usuários e dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, para o idoso ou para alguém de sua família que esteja lhe perturbando, abrigo em entidade ou um abrigo temporário. Com relação à política de atendimento ao idoso, as entidades que desenvolvam programas voltados aos idosos devem levar em conta a preservação de vínculos familiares, o atendimento personalizado e em pequenos grupos, a manutenção do idoso na mesma instituição, sempre que for possível, a participação do idoso nas atividades comunitárias, para que ele conviva com as demais gerações, a observância de direitos e garantias listados lá no artigo 2º, a preservação da identidade do idoso e o oferecimento de um ambiente de respeito e dignidade. Caso esses direitos não sejam atendidos, né, algumas entidades poderão fiscalizar, tais como o Conselho do Idoso, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária ou alguma outra que esteja prevista em lei. As penalidades possíveis são advertência, afastamento provisório ou definitivo dos seus dirigentes, o fechamento ou interdição do programa, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição da unidade ou suspensão do programa, proibição do atendimento de idosos a bem do interesse público. E no caso de serem constatadas infrações administrativas, as penalidades, nós temos multa que varia entre R$500 a R$3.000, podendo haver também a interdição do estabelecimento, em que até que as exigências cumpridas sejam tomadas pela entidade, pelo lar. Lá no artigo 70 do Estatuto do Idoso, fala-se também no acesso à justiça, né, que o idoso terá em todas as instâncias atendimento priorizado, prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, na execução de atos e diligências, então pessoas a partir de 60 anos. E o poder público também poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Assim como se criou a delegacia da mulher, eu acho que também se poderia criar a delegacia para o idoso, né? A fim de chegarem essas queixas, essas reclamações e que seja então investigado. Bom, a legislação, vocês vejam que é bastante farta, né? Se for cumprido, se forem efetivados todos esses direitos, então não se vê mais desrespeito ao idoso. Então é necessário que uma mobilização social para que haja o devido respeito ao idoso, às pessoas de 60 anos ou mais.